senhoras e senhores, estamos começando mais um podcast Adrenaline. Hoje, quarta-feira, então, é dia do tema da semana. Hoje a gente vai discutir, então, como escolher o seu notebook gamer, de preferência, né? Aqui nós estamos pensando em quem quer um notebook, mas quer jogar nele. Quem conhece um pouco de hardware sabe que é terrível fazer essa escolha. O que não é necessariamente um notebook gamer, mas desde que seja um notebook próprio para jogar. Exatamente, não vamos falar somente aqueles notebooks caríssimos, que são o que o pessoal costuma chamar de notebook gamer. Então vamos falar de notebooks que rodam jogos. Exatamente. É um notebook que serve para jogar, que serve para fazer todas as nerdices que a gente gosta. E que cabe no seu bolso. E na sua mochila, que é outro problema. Principalmente. Quem é você? Eu sou o César Soto. Eu sou o Túlio Cruz. E eu sou o Diego Kerber, tem que dar essa hesitadinha, né? Antes de falar. Então vamos começar a escolher um notebook aí para quem está pensando em comprar. Por onde você quer começar, Diego? Então, assim, baseado nas análises que a gente sempre fez aqui, a verdade é que se você está pensando em games, a parte do computador que mais vai fazer a diferença é a placa de vídeo. Claro que processador, memória RAM, tudo isso tem importância e tal. Mas se o que você está focando ali, o que você quer rodar é games, a diferença está toda na placa de vídeo. Até eu já vou abrir aqui um bench para vocês darem uma olhada. Jogamos todos os notebooks que testamos até hoje no único gráfico. Aqui rodando o Game Mafia. Antes que me pergunte por que o Mafia, porque o Mafia é o jogo que a gente está rodando há mais tempo. Então, por exemplo, Crysis 2, alguns desses notebooks aqui ainda não existia aquela nossa ferramenta do Adrenaline Benchmark Tools. Não tinha para Crysis, por exemplo, não tinha para Alien. O único jogo que nós temos assim o teste desde os primeiros notebooks testados aqui é o Mafia. E também, mentira, é porque o Diego estava me falando mais cedo que é o jogo também que é só você copiar e colar, ele já abre. Também, que ajuda bastante. Seus safados. Não, mas também tem essa questão de que nós trocamos a forma de testar o Crysis, por exemplo. Então, e como dá para ver aqui, muito da posição delas, a gente até colocou o modelo e qual é o notebook e qual é a placa de vídeo para ver que o resultado está muito ligado com qual é a placa, entendeu? Modelos com a mesma ficam muito, muito próximos. Se bem que a gente vai ter colocado o processador também, né? Pra mostrar exatamente que é a gente muito mais tem um pouco mais pra baixo, aí a gente tem aquela outra se vocês quiserem ter uma ideia, tem, mas não tem todos eles. Mas para quem tá pensando, nesse rolo todo aqui, o que o processador faz, vou dar uma ideia para vocês aqui. Esse aqui é um i7 Ivy Bridge, esse é um i7 SandBridge, esse aqui volta a ser i7 Ivy Bridge. Aqui se alterna o i7 e o i5 entre esses modelos daqui. A única exceção da AMD é este Pavilion aqui, que é um A6. Mas o que acontece? O i5... Se tanto esse aqui quanto esse são Ivy Bridge, são i7... Esse aqui é Ivy Bridge, esse aqui é SandBridge. Então, eu tô falando do GT... G75VW e do GT70 Você vê que a questão aqui não é o processador em si que tá interferindo no resultado, né? Não, porque exatamente. Esses, tanto o primeiro quanto o terceiro, são da mesma geração. Sim, e mais, são exatamente... De processador e não de placa de vídeo. Não, é mais um detalhe, são rigorosamente o mesmo processador. Esses dois são o mesmo modelo de Core i7 Ivy Bridge. E você vê que tem aqui uma diferença que é resultado de uma ter a 680M e outra ter uma 660M. Então, e aqui é um caos de 5 e 7s que não tem nada a ver necessariamente com o processador. Eles estão ordenados pela placa de vídeo. Dá para ver bem claro aqui que modelos 640 e 540 estão bem próximos, tá vendo? Sim. Talvez aqui que tenha mais uma diferença do processador, porque esse daqui teoricamente seria melhor do que o... aqui a gente teve um resultado melhor com a 670M do que teve com a 66850M. Mas ainda assim, se vocês forem ver, é uns 10% no mar, não chega a 10%, né? Mas foi o único resultado atípico aqui. O resto tudo, se for prestar atenção, é rigorosamente aquela hierarquia, né, que a gente espera que as placas se posicionem, né? E tem uma outra coisa a se levar em consideração nesses casos também, que é o preço. Por exemplo, a gente tem aqui os dois modelos da Samsung, que a gente estava discutindo um pouco mais antes da gente começar, que eles têm a mesma placa de vídeo, certo? Mas o que diferencia eles é justamente o processador. A questão é, se você está pensando num notebook para games, será que você vai querer essa diferença entre eles? Não é tão grande assim para você
para você gastar mais, um dinheiro a mais. Exato. No modelo que faz um desempenho tão próximo, né? Tão em próximo. Games. Aí que tá o ponto. Quando você for escolher a placa de vídeo, tem que ter em mente que, diferente do computador, que a única coisa que piora à medida que você que investe, que pega uma placa melhor, é o preço, né? Então, quanto melhor a placa de vídeo, pior é o preço dela, né? Mais cara. No notebook nós temos um outro problema também. À medida que a gente vai subindo essa escala aqui, além do preço que cresce muito, o notebook vai ficando maior também. Então, porque, querendo ou não, se você for ver esse gráfico aqui no nosso caso, a gente vê que aqui o pessoal está meio que no mesmo bolo e de repente tem um pulo aqui. Né? O que acontece? Aqui está a linha GTX da NVIDIA. Infelizmente nós não temos notebooks com placas das gamer mesmo, da AMD, então aqui no topo só por enquanto temos a NVIDIA. E tem um pulo aqui muito grande. Que também é um pulo de massa. Exatamente, né? Porque o que acontece? Esse último modelo aqui que tem a sistema GTX 650M ainda é um portátil na casa de no máximo 2 kg, está ali custando R$2.000, R$3.000 no máximo. A partir daqui todos os notebooks já estão acima de 3 kg, acima de R$5.000. Então você tem aqui uma performance que parece que dobrar com essa linha, mas o peso também já aumenta muito, o preço já aumenta muito. Porque performance significa também aumento de temperatura, né? E aí com o aumento de temperatura você tem que colocar mais cooler, tem que colocar mais espaço para deixar a placa esfriar. Isso se traduz em tamanho e peso, né? Não adianta, assim. Então a gente... o One era um monstro, né? Sim, 3, quase 4 quilos. E o G75VW da Asus era pior, era 4,5 kg. Aquele lá era um gigante, assim. Pois era muito e daí que eu também começo a pesar essas coisas, pensando no meu perfil de consumidor, que eu não veria tanto sentido em um notebook que você não consegue colocar no seu colo, sabe? Isso pra mim não faz sentido, até porque se esses notebooks que estão no topo da cadeia, eles custam realmente fortunas, você pode muito bem com o mesmo dinheiro fazer um computador de mesa que tem um desempenho tão bom quanto, mas enfim, o que a gente está querendo discutir aqui é como juntar as duas coisas, portabilidade e desempenho para games. Eu acho que a gente... eu acho que aqui não tem uma resposta só. O que acontece é que cada um vai ter que decidir o que quer perder mais. Se ele quer perder mais performance para ter um notebook compacto, ou se ele vai querer, pelo contrário, vai preferir então que seja muito potente, mas abra a mão da portabilidade. Basta ver essa tabela aqui, você mais ou menos aponta a altura que você quer. Pode ter certeza que daqui para cá aumenta o peso e o preço, e o contrário também acontece quando você desce. Então, onde é que você vai... A não ser ali, eu acho que talvez no caso do Dell Inspiron 14R, que é o Ultrabook que eu comprei recentemente, porque aí ele já também é um Ultrabook, ele tem outras coisas que não é só... Mas tem outros ali também que eu acho que não são feitos também só para game, ele pode rodar game, né? A gente até pode mostrar aqui o que acontece quando você vai fazendo esse caminho aqui. Nós temos aqui o Dell do nosso querido japonês, que é a base do nosso benchmark aqui, que é este daqui. Então você já vê aqui, que nem ele falou, um modelo bem do estilo Ultrabook. Pesa quanto, tu sabe? Era 2.100, acho. Então, no máximo. Tipo, mais portátil e tal. Vai ter aquele desempenho base aqui. E temos também o meu notebook, que é esse aqui, um HP Pavilion, que já está mais no meio do rolo aqui, digamos, né? Tá no meio caminho. E comparado com o do Figura aqui, vocês já veem que nós já começamos a engordar um pouquinho a coisa. Isso. Já é um notebook maior, mais pesado, e também já temos aí, se o teu você está com 1 kg, 2 kg mais ou menos, né? Esse meu aqui tem 2,5, 2,600. Então você já vê que, já temos o nosso custo. Eu ganhei performance aqui em relação ao do César, mas você vê que em compensação ele me incomoda um pouquinho mais dentro da minha mochila. E não só isso, deve esquentar mais também. Sim. Apesar que aí o pessoal vai dizer que a fama ruim da HP que também está trabalhando, que eles fazem lá seus... Tem outras coisas a se considerar também da forma que a própria fabricante resolve esse tipo de problema, né? Esquentar... Seu sistema próprio de refrigeração e tal. Sim. De resfriamento do sistema. Mas então,
começou escolhendo notebook, para mim começa escolhendo pela placa de vídeo, entendeu? Se você tem em mente games... Tudo isso para resumir, que é, primeiro, pense na placa de vídeo. Isso. Até porque quando você vai pesquisar um notebook, assim, em lojas, em sites, é muito difícil você achar, principalmente que não são especializados, né? A maior parte dos lugares não é. Não é que nem aqui a gente tem os revendedores da Avel, por exemplo. A Avel só é vendida aqui no Brasil pela Notebook Century. Então, já é uma loja que é especializada para entusiastas, para gamers e tal. Sim, sim. Então aí é outra coisa, mas assim, quando você vai comprar um outro notebook, um HP, um Dell, um Acer, geralmente você vai em lojas que não são especializadas, né? Não só em notebooks, mas também não em games, Então, o que quer dizer que você precisa fazer uma pesquisa prévia, né? E é difícil você achar as especificações de placa de vídeo. Infelizmente, o que acontece? Quando você vai nas lojas mais genéricas da vida, assim, ele deixa você filtrar por tamanho de tela, processador, memória RAM, capacidade do HD. Não é nem se é um SSD ou se é um HD, é só capacidade. 500 GB, 1 TB. E nunca tem a opção de você filtrar pela placa de vídeo. Infelizmente, para quem está pensando em jogar em notebooks, a placa de vídeo é mais prioridade. Em outros usos, não. Não é tão importante assim a placa de vídeo. Se o cara está pensando em uso cotidiano, gráfico integrado já resolve. Mas como a gente está pensando em quem quer jogar no notebook, a placa de vídeo acaba sendo a parte mais importante da coisa toda. E aí você tem que pensar também, tomar cuidado nesses sites, porque você muitas vezes vai procurar placa de vídeo, aí ele mostra lá, tem placa de vídeo. Aí você vai ver uma placa de vídeo integrada, ou então é o próprio Intel Graphics. Sim. Eles são meio espertinhos, assim. Então tem que tomar bastante cuidado, tem que ir lá olhar nas especificações, procurar, né? Sim. Se é uma placa de vídeo dedicada mesmo. E como a gente já falou aqui em outros videocasts, o que conta da placa mesmo é o chip dela. Não adianta, tipo, uma tem 1 GB, a outra tem 2 GB de memória dedicada para vídeo. Não funciona bem assim, você tem que ver mesmo a partir do chip para ver qual que é a melhor opção. Tanto que a gente vê, o chip aqui é o que está colocando o pessoal em ordem no gráfico aqui. Mas depois que você escolheu a placa de vídeo, já partiu o quanto você vai largar a mão da portabilidade, né, para poder jogar no notebook, não dá para descartar totalmente o processador. Eu acho que até depois de você escolher a placa de vídeo, quando eu penso em um modelo para mim, eu passo a escolher o processador dela. A gente tem uma amostra aqui de desempenho entre eles, já de olho aqui no processador. A gente colocou o teste aqui do Photoshop, aplicando um filtro que é um benchmark que basicamente o resultado é muito influenciado pelo processador. E como a gente já havia falado antes, o Pavilion, que tem um A6, tem uma série de desvantagens frente a outros modelos de Core i7, tá vendo? E assim como aqueles dois modelos da Samsung, que a gente disse que não tinha diferença nenhuma lá no game, você vê que aqui já deu uma diferença entre eles, né? Um tem um processador melhor que o do outro. O impacto já foi maior. Só que se a gente desce aqui e ver o desempenho desses 4 modelos em games, você vê que tipo, o processador não foi tão determinante. Então, por exemplo, o modelo da Dell aqui com o Core i7 que estava em terceiro, por ter a placa de vídeo mais potente dos 4 aqui, foi o que acabou saindo à frente. O processador vai implicar em outras coisas. Se você edita imagem, se você edita vídeo, tem algumas coisas, cara, que ele vai fazer diferença. Então não dá para você simplesmente pôr qualquer processador, por um horrível assim. Mas se você está pensando entre um Core i7, um Core i5, ou você vai numa da linha da AMD e uma da Intel... É sempre bom ver qual que é... É bom ver qual que é o melhor, mas o desespero já não é tão grande se você está preocupado com games, entendeu? Tipo, se tiver em dúvida, um i5, um i7, vai um i5 tranquilo. Se a placa de vídeo do i5 for melhor... Até porque, apesar de mais potente, o Core i7 não chega a dar um impacto tão grande no uso cotidiano também, por exemplo. Mas no game, quem vai fazer mais a diferença é a placa de vídeo. Nenhuma dessa... Por exemplo, acho que não vai influenciar tanto em tarefas cotidianas como navegar na internet, escrever texto. Vai ser mais em tarefas de computação, que como a gente estava falando, um pouco mais complexas. Processar vídeo, processar imagem. Aí realmente a coisa desanda. Aí, inclusive, a gente recebeu um comentário por e-mail, que foi do Mahatma Marcelino. Ele não comentou aqui qual que é o usuário dele do fórum e tal, então, mas pelo e-mail chegou para esse nome. Ele comentou do nosso podcast passado ali do dia 16, aquela hora que nós comentamos a preocupação que os consoles iam vir com uma APU. E aí ele comentou que até nos testes no próprio Adrenaline ele viu que não é bem assim, apesar do processador ter um desempenho menor, em games a coisa não impacta tanto.
né? Então, tipo, ele disse que seria, digamos, exagero nosso achar que o console ia ser ruim por causa de uma APU. Acho que ali ele confundiu um pouco o que a gente quis dizer. A gente não queria dizer que o processador ia ser ruim. A gente estava preocupado que a APU fosse também o processador gráfico, né? Exatamente. E o único processador naquele console, né? A gente não descartou a opção de ter uma APU integrada com alguma outra GPU dedicada, né? Sim. Que seria o mais, talvez, lógico para um console, que a única função dele, quer dizer, a grande função. A grande função. Hoje em dia não é mais a única, né? E a gente não tá falando também, como o Mahat falou aqui, a gente falou como se o processador, se a APU tivesse um péssimo desempenho. Não tem um péssimo desempenho. Só teria um desempenho muito aquém. Ele tava procurando a chance, né? Tava só esperando. Uma placa dedicada teria. Seria muito, não daria. Você não roda o Photoshop nem aplica filtros num console, então... E, em geral, a opção da AMD costuma ser mais em conta. Então, pra mim não faria sentido mesmo, assim, você ter uma APU, sabe? Pra que precisa ter um processador muito bom? Como a gente viu, um processador não tão potente já lida bem, e quem vai fazer a diferença lá é o tal do chip. O que importa mesmo é o chip. E a memória RAM também, que é a próxima parte aí da sequência que o pessoal se preocuparia. A verdade, a gente já tem um artigo muito bom que o Fábio fez, que ele pegou um mundo de memórias da vida, assim, e foi fazendo a gradação de 2 GB, 4 GB, 8 GB, foi fazendo aqueles triple channel, dual channel. E, claro, o notebook não deixa de ser um computador, né, apesar do formato diferente. E o que a gente viu lá é que, até uma certa altura, a memória RAM é importantíssima. E depois disso, você continua subindo, já não faz mais tanta diferença. Então... O que a gente tem visto é que 4 GB é o ponto, assim, já se torna crítico. Se tu baixar de 4 GB, provavelmente isso vai impactar no jogo de forma ruim. E 6 GB eu acho que talvez seja o ponto ideal, assim, de tá sobrando, tá tranquilo. E continuar subindo acima de 6 GB não vai impactar, pelo menos nos games, de forma tão marcante. Começa a ser um desperdício. Como a gente falou do processador, às vezes tu aumenta a capacidade do processador e não vai impactar nos games, entendeu? E uma coisa importante falando no notebook também, a galera que é mais entusiasta já sabe disso, mas provavelmente esse videocast vai ser mais útil para quem não tá tão por dentro, Sim. né? Se tá pensando no notebook, você tem que pensar também que o notebook tem um prazo de validade não muito longo, assim, ele não é tão simples de consertar e de trocar quanto é um desktop, um computador de mesa. Notebook, quando quebra, ele é muito mais caro para consertar. Sim. Um teclado, meu notebook antigo, eu tive que trocar o teclado, era R$200 o teclado novo. A tela, às vezes a tela, placa-mãe, você tem que comprar um novo. Como as peças estão muito, muito perto umas da outra, fica muito mais complicado de você resolver um problema que está localizado. E você não faz updates, né? Desktop, você vai lá, chega a nova geração de placas de vídeo, ou como, né, o pessoal mais sensato faz, pula uma e troca, tudo bem. Agora não existe você tirar uma placa de vídeo de um notebook. Exato. Então o que acontece? Isso eu acho que é uma coisa importante. Às vezes até dá, dependendo do notebook. A questão é, se você tem um notebook muito bom e que ele dura por muito tempo, ele pode durar por 5, 6 anos, mas ele vai se tornar cada vez mais defasado. Os novos jogos que forem sendo lançados vai ficar cada vez mais complicado dele rodar jogos mais pesados, com mais... E a questão não é nem só isso. Melhores gráficos. Você vai investir por exemplo, no MSI One, que tem uma GTX 680. Um ótimo notebook, uma ótima placa de vídeo, e vai te dar mais uns 3 anos aí, no mínimo, com jogabilidade tranquila, tudo no máximo em qualquer jogo. O problema e se nesse meio tempo quebra a porcaria do teclado, ou ele cai e quebra a tela, você vai ter que comprar um novo. Sim. Porque é mais barato você comprar um novo do que vale mais a pena, sabe? Então, às vezes assim, você vai investir numa placa de vídeo que vai durar muito tempo, só que você tem que pensar que o notebook não é só a placa de vídeo, ele tem todo um monte de outro componente que você vai estar levando, você está carregando, ele bate, cai, ele está sendo pressionado na sua mochila ou na mala, seja lá onde for. Isso tudo vai desgastando muito. Então, eu, por exemplo, quando fui comprar o meu, eu comprei uma placa de vídeo bem assim, intermediária, praticamente de entrada para games, né? Porque eu não tenho planos que esse notebook vai durar muito tempo, sabe? Eu sei que daqui 3 anos já vou ter que comprar um novo, porque
ele tem eles são expostos a uma série de problemas. Sim. É muito mais difícil você limpar. Só a limpeza dele já é muito mais difícil. Então, não dá. Eu preferi investir em algo que é um pouco mais em conta, com uma boa placa de vídeo hoje, mas que eu sei que daqui a um tempo eu vou ter que trocar. Digamos, a obsolescência é bem mais rápida em notebooks. Até porque quando a gente mostra que uma GTX 680 de um notebook, o desempenho não é como a da 680 de mesa, de computador de mesa. Então, a obsolescência dela também, mesmo para encarar os games, eu não te garanto que em 3 anos ela ainda está rodando tudo mais. É isso. Ela, em Crysis 3 da vida, quem sabe começa a sacrificar já um pouquinho dos gráficos para você rodar bem fluido e tal. Então, tem que pôr isso na mesa e também tem aquela questão de, tipo, quando você está aqui, você já está falando de notebooks gamers que custam o equivalente a um computador gamer e um notebook leve. Então, você tem que pôr na conta se não é melhor. Você está tentando resolver 2 problemas, game e portabilidade, numa única solução, quando não é uma boa ideia, entende? Às vezes é melhor ter 2 coisas e conseguir ter boa portabilidade e bom game. Bom, isso é uma coisa que eu, pelo menos, já falo há bastante tempo, assim, nas discussões de podcast e tal. Eu acho, pra mim, não vale a pena comprar um notebook gamer. Notebook gamer, eu acho que é muito nicho, é uma pessoa... quando a pessoa realmente quer... Você tem que ter dinheiro, entendeu? Né? Uma mochila bem grande. Mas porque assim, ó, se você vai gastar a questão daí você dinheiro... começa a se questionar, pra que você vai botar numa mochila? Pra que você vai ficar levando? Pensa no risco, cara. Não é só o risco, às vezes você tem dinheiro, uma pessoa que tem dinheiro pra comprar, às vezes, sei lá, gastar 5, 6 mil no notebook, tem mais dinheiro pra comprar em outro. Pra comprar outro. A questão é, primeiro, aquele negócio é pesado, você vai ficar carregando por aí por quê? Segundo, com esse dinheiro se você não vai carregar, com esse dinheiro você compra um desktop mais potente. Que é mais fácil de trocar, de limpar, de consertar. Não vale a pena, eu acho que às vezes você compra um carro. Nossa. Tem notebooks bem... uma Visa aí. Olha, o MSI ali tá na casa dos 11 mil, hein? É verdade. Já comprou uma bela de uma moto. A questão é, às vezes... tem uso bem específico. Se o cara precisa de muito desempenho, move o notebook só de vez em quando, mas quando move quer carregar em uma peça única. Quer dizer, tem mercado, mas é mais de nicho. A verdade é que, no caso meio do César, a gente já mostra a nossa opinião colocando onde é que estão os nossos notebooks aqui, né? Então, ele pegou uma opção mais portátil. Eu também, no meu perfil, eu prefiro um notebook intermediário. Então, eu não jogo nada no high, eu jogo tudo no médio. Alguma coisa no high, dependendo do jogo. Mas é por querer ter uma solução só. Não quis montar um computador de mesa mais um notebook. Peguei um notebook no meio do caminho ali para tentar resolver. E eu pretendo voltar a montar um de mesa um dia, assim. Quer dizer, num futuro próximo. Então... Que beleza. Então, acho que pro pessoal aí que está então na dúvida, temos aí já alguns dos elementos aí, como é que escolhe placa de vídeo, como é que escolhe processador e tal. E a questão de marca, aí já varia, né? Eu já vi, na verdade, notebooks, eu não sei vocês, mas eu já ouvi todas as marcas sendo faladas mal. Todo mundo já queimou um HP, um Dell, um Acer, um qualquer coisa, então... sempre vai ter problema com um monte de coisa, porque aí notebook, todos aquecem demais, é difícil você pegar um que não aquece. Todos são pesados, ou são muito grandes, ou dá problema que queimou. Sempre queima, exatamente porque ele aquece demais, tá todo mundo junto ali, queima. Não adianta, você está exigindo muito da placa de vídeo, ela tá logo em cima já ali do processador. Do processador que também já está esquentando. Então queima. Eu acho que assim, a marca mesmo... agora costuma ter diferenciais que nem acabamento, tem algumas coisas que as marcas agregam, mas assim, eu não colocaria na lista de prioridades. Por exemplo, não vou partir minha compra somente por causa da marca. Você também não vai investir numa Xing Ling da vida, né? De preferência também não vai pegar uma assombração da vida. Ela garantia Soy Joe. Compra pelo Joe Extreme. E aí tem as outras coisinhas também, que são uns atrativos. Eu tava em dúvida, por exemplo, entre um Vaio que tinha USB 3.0 ou esse daqui que tinha SSD. E a placa de vídeo era basicamente a mesma, o mesmo processador. Aí acabei optando por um que tinha um SSD. Boa escolha, hein? Porque, ele era menorzinho também e tal. E questão de transferências também, né? Quer dizer, não é sempre que você faz a transferência de arquivo, mas dá boot no sistema você faz toda vez que liga o computador. Então, exatamente. SSD é melhor. Outra coisa adicional que é legal, mas aí pra quem tá pensando realmente só em games mesmo, é a tela 3D.
Porque eu não vou dizer para outros conteúdos, porque quem que vê filme 3D, quem que pega um Blu-ray 3D para ver no seu computador em casa é no nicho do nicho. Mas a tela 3D para quem joga, alguns, por exemplo, no caso aqui do GT75VW da Asus, ele tinha a tecnologia da NVIDIA 3D Vision, de segunda geração. Para quem está pensando em jogar é uma coisa legal, entendeu? Tem às vezes um ou outro detalhe assim que é interessante. Tem coisas como teclado também. O retroiluminado, isso não é para usabilidade geral, eu acho legal. Não só para games, né? O teclado retroiluminado Sim. Não só pra games. Mas também, porque à noite você tem que ir lá escolher seus atalhos pra magias ou comprar armas e tal, né? Com a luz apagada, sem a luz é meio difícil. Então, meus caras, acho que já passamos por tudo. Vocês daqui pra frente, os usuários que se virem, escolham seu notebook. Acho que deu pra dar uma paginada legal. Eu, pelo menos, acho que a gente cobriu a maior parte das dúvidas que eu tinha quando eu fui escolher o meu, né? E quem tiver ainda alguma dúvida, alguma coisa, manda aí pra gente. Coloca nos comentários, manda por e-mail. E vamos... Peça um socorro. Exatamente. Podemos até dar sugestões. Isso, Então, é isso. Até sexta-feira, quando comentaremos as notícias da semana. Será podcast, não será videocast. Videocast é só em momentos em que queremos mostrar nossos lindos rostos. Quando a gente vem penteado pro trabalho. É verdade. Eu não vi. No meu caso não faz muita diferença. Isso. Bom, então até sexta-feira. Tchau, tchau.